Vamos passar aqui pro próximo, então? Vamos falar do Liu Shan, certo? Como Jinke, o pudim de cachaça. Vamos passar aqui um videozinho do pudim de cachaça. Pera aí, gente. O Gervásio ri. A gente chamando ele de pudim de cachaça. Eu não vou discordar de vocês. É porque no meio do drama ele fica bêbado. Mas eu vou falar isso aqui mais pra frente pra você ver. Deixa eu passar o vídeo aqui. Então temos aqui nosso Jinke. Fran, fala do seu Jinke, querido, que eu sei que você ama. Vai, Fran. Contei ironia no meu comentário. Com certeza. Aliás, esse ator, acho que dois dramas que eu assisti com ele sempre pisa na peteca, né? Aquele The Castle in the Sky também ele se torna um beberrão. Ele consegue me tirar do sério. Ele consegue fazer com que, a princípio, eu até simpatizava com ele, e obviamente que aquela inércia dele, ele prova que pomba mole não entra no céu. Né? Foi o caso dele. Eu pensei numa cena... Como ele não entrou no céu, ele caiu na bebedeira. E foi pior. Quando ele correu atrás do prejuízo, pena que ele não... por mim, ele teria sido pinicado mais e mais, viu? Pena. Eu gostaria de assistir algum drama com esse ator em que ele fizesse um papel mais envolvente, melhor, que se desse bem. Porque o bichinho só dá azar. Só vira pudim de cachaça. Só vira pinguço, só pomba mole. Então, olha, infelizmente ele é uma figura histórica, não é? Ele realmente existiu, a figura do Jinke. Jinka, no chinês eles pronunciam K. E aí, ele realmente existiu e ele faz parte da história da unificação. É um assassino mais conhecido da história chinesa. O personagem assassino, né, mais conhecido da história da China é ele. E também porque ele teria alcançado um nível de técnicas das artes marciais que ele já se considerava, invulnerável. Ninguém poderia superá-lo. É lógico que como o Yan Zhang, ele via, eu sempre digo que ele olhava todo o cenário como se ele estivesse olhando um jogo de xadrez em cima do tabuleiro. Ele previu o que ia acontecer e tomou as providências dele. Se fosse eu, também teria tomado. Porque se eu não tivesse tomado aquelas providências anteriores, ele não teria escapado da espada do Jinke de jeito algum. Ele lógico que no drama, gente, eles fazem toda uma cena de luta dos dois e tal. Sim. O rei deu uma espadada, assim, historicamente falando, ele se defendeu com a espada contra o Jinke. Eles não tiveram uma grande luta como tem no drama. Agora, exatamente isso que eu quero dizer, porque, na verdade, o rei, ele não era bom de esgrima, ele era muito bom de tirocínio. Ele era muito inteligente, mas na área das lutas marciais, ele era um zero à esquerda. Enfeitaram o Bim mais do que ele deveria. Mas eles querem criar um cara, né? Assim, normal. O fodão, né? É pra criar drama. O fodão, contexto, lógico. O fodão, né? Mas falando do Bim... No esgrima, o rei não tinha nada disso. Ele era, nesse ponto, ele era um tremendo cagão.
Ele era cagão. Agora, ele era bom, ele era estrategista. Vamos ele era estrategista. concordar que o ator aqui, por exemplo, uma coisa que ele mandou bem foi nas cenas de luta. Ele tá muito bem. Ele foi muito bem equipado. Esse negócio dele girar a faca, assim, ele treinou muito, dele conseguir girar a faca, assim, de toda a movimentação de luta de artes marciais que o ator treinou pro drama. Você vê, ele tem uma cena, eu botei cena de bastidores que ele tem que deitar assim, pegar a espada. Pra segurar toda assim, você vê que ele é um cara forte, então toda a questão física e de luta que ele passa no drama. Ele realmente, no drama, ele é o atleta de artes marciais mais imponente e mais, assim, incrível dentro da história. Né? Isso, ninguém ganha dele. É como você falou, ele chega ao ponto de ser praticamente invicto. As pessoas têm medo de confrontar, porque ele tem a tal da técnica que é a técnica assassina suprema. Sabe? Então, isso eu tenho, assim... Ele conseguiu conquistar. Que ele usando apenas 60 ou 70% da técnica, ele já era invencível, imagina. Gervásio, o que você pescou desse personagem lá no início da história? Fala suas... É bom ver as considerações. Olha, tá na cara que ele era apaixonado pela Gonsuli. Assim, era de cara. Assim, só que, como todo mundo já falaram, ele foi covarde e não falou na cara dela que gostava dele, que gostava dela. Ficou assim, enrolando, não, é minha irmã, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que eles foram criados como irmãos, ele e o outro mais velho foram criados como irmãos. Mas havia uma coisa, havia algo. E a Gonsuli gostavam também dele já naquela época. Só que eles ficavam naquela coisa de não ia. O fato dela ter ido até o imperador, ter conseguido o veneno e vou ficar com você, por favor, salvar o meu irmão de artes marciais. Mostrava que ela gostava dele, muito dele. Ele é o primeiro amor. Ele é o primeiro amor dela. Né? Aquele primeiro amor mesmo, que é um amor mais puro, mais ingênuo. Tanto que ela que deu a iniciativa para eles ficarem finalmente. Senão ele não ficaria. Ele não ficaria. Como ele é muito lerdo. É muito lerdo nesse ponto. Ele é lerdo nesse ponto. Ele pode se tornar o mestre de artes marciais no futuro na trama? Pode, mas nesse caso ele era lerdo. Sim. E como vocês falaram, ele perdeu ela e não soube admitir. Sim. Não soube admitir. Porque foi fraco. É isso que eu falei. Eu acho que pra mim ele dá valor quando perde. Plano. Mas o plano dele de invadir a capital e encontrar ela, cara, ele quase conseguiu. Se ele não fosse tão idiota de fazer perguntas erradas no horário momentos errados, ele ia descobrir onde estava a Gonsuli e pegar ela de volta. Ele ia conseguir. Só que ele foi tolo. Ponto. Então, nesse começo de trama, eu acho que ele foi alguém que tinha no começo um amor puro com ela, era covarde demais poder admitir. E realmente só soube o que perdeu quando perdeu. E tem muita gente que é assim. Tanto homens como mulheres. Tem muita gente que é assim. Isso é triste. É patético isso, eu acho. Eu acho engraçado, pra isso que você tá falando do primeiro amor. A minha mãe viu esse drama comigo na época, muito tempo atrás. E tem uma cena que... quando a Gonsuli consegue fugir e reencontrar ele, sabe? No meio do drama. E a minha mãe falou, ela vai voltar pro rei. Porque a minha mãe pescou assim, quando eles se reencontram, ela vê no olhar da Diraba, na interpretação e na cena dos dois, que ele já não é mais o amor dela. Sabe? Ela superou aquele amor, aquele primeiro amor, aquele amor infantil. Ela já é uma mulher, ela já é uma mãe, sabe? Ela já tem outros objetivos na vida e aquilo ali já não serve mais pra ela. Tanto que a minha mãe nem tinha visto o drama e nem tinha... Eu também não. E eu lembro da minha mãe fazer esse comentário. Ela vai voltar pro rei. E é justamente o que acontece no meio da história, sabe? Porque ele era muito bonito naquele sonho infantil dela de amor, de primeiro amor, de que os dois iam viver juntos, livres, pela floresta, sabe? Igual dois pombinhos e tal. E ela já tava... Aquele desenho era lindo. Aquele desenho era lindo que ela desenhou. Eu vi assim, caramba, que coisa bonita. Porque, na verdade, ela não queria essa vida de porradaria, fugindo, correndo. É que ficar num canto com ele. Sim.
Só que ele tava obcecado, eu quero ser o arte marcial mais poderoso. E tinha um bonde atrás dele, tinha um rei atrás dele. E ela não queria atrapalhar o sonho dele, entendeu? Ah, é isso que ele quer, é isso que ele dá mais valor, então eu vou deixar ele seguir. E ela seguiu a vida dela e passou a ter outros objetivos de vida. Ela mudou, ela cresceu, sabe? A partir do momento que ela tem que enfrentar tudo aquilo, ela se torna uma mulher de verdade. A Lena ainda era uma menininha apaixonada ali pelo seu primeiro amor. E eu achei legal essa observação da época da minha mãe ter falado isso sem nem ter visto o drama. A gente nem sabia o que ia acontecer depois. Mas a minha mãe meio que previu, entendeu? Ah, ela não vai ficar com ele, ela vai embora, vai voltar pro rei. Solange, quer falar alguma coisa, Solange, do nosso Jinquê? Primeiro que se ela não tivesse tomado a iniciativa, ele tinha ficado enrolando ela até o fim do drama, né? Ele não tinha essa iniciativa para nada. É complicado. E ele vivia no mundo dele lá, iludido, que ele ia conseguir superar o rei, né? Que ele ia conseguir... ele ia conseguir lutar contra o rei. Aí é uma ilusão que ele tinha. E ele ficava lutando com isso, achando que ele ia conseguir. Mas é complicado. E ele não tinha... O amor que ele tinha por ela era também uma coisa bem estranha, né? Porque ele não assumia. A hora que ele assumiu, ele perdeu. Aí ele ficou desesperado, mas já não adiantava mais. Pois é. É o que eu acho. Quem que vai conseguir superar o Bimbim? Ninguém. É uma competição meio covarde, né? Vamos dizer assim que é uma competição meio difícil, meio covarde. Ai, meu Deus. Então, eu acho assim, agora eu vou falar minha opinião sobre ele. Eu entendo também a posição dele dentro da história. Ele, como eles falaram, ele foi criado com ela, ele vê ela como irmão. Mas eu acho que faltou atitude. A partir do momento que falta atitude, sabe? Ela tem que tomar todas as atitudes. Eu não digo que falta amor, mas falta vontade. Ou então coragem. Então, a partir do momento, ele perdeu o time. Sabe quando você perde o time? Ele teve a chance e perdeu a chance. Quando ele perdeu a chance, ele se desesperou. Aí que ele passou a dar valor. Por isso que eu não dou valor a esse sentimento dele. Porque ele tinha que ter dado valor antes. Ou ter corrido atrás antes. Ainda mais que os dois ficaram sozinhos. Todo mundo morreu, o avô morreu. O que ele tá se prendendo aqui? Sabe? Falou, essa é a hora de eu assumir ela aqui como a minha esposa. Estamos só os dois sozinhos no mundo. Vamos viver juntos. Ela tá falando pra ele... Ou então dizia não, sabe? É o que eu falei, o que me irrita é ele deixar ela sem resposta. Por isso que eu falei, a partir daquele momento ali, ele morre pra mim. Porque ele não fala nem que sim, nem que não. Ele não é homem pra admitir e ele não é homem pra negar, sabe? Então aquilo realmente me irritou. E aí eu não tenho boa vontade com ele o drama todo por conta disso. Agora, é o que eu falo, eu gosto dele, do personagem em termos de luta, de artes marciais. Agora, acho tosco, como eu falei, aquela questão do mapa, porque quando o mapa... Ele fez a mesma coisa com o rei que ela fez com ele. Ela levou aquele mapa, aquele lindo desenho que ela fez, né? Pra confrontar ele não teve resposta. Que direito que ele tinha, sabe? Eu pensando de levar aquilo pro rei e falar que ela queria tal, essa vida. Sim, em nenhum momento ela foi a prioridade dele em nada. Mesmo quando ele descobre que ela tem um filho com ele, que tal, não sei o quê... Ele em nenhum momento pensa em desistir do assassinato do rei. Então, ela nunca foi a prioridade dele. Até no final, mesmo sabendo que eles têm um filho junto, que o filho... Porque eles se reencontram, Gervásio, e ela conta que a criança é dele e tal, que o filho é filho dele, não é filho do rei. E ele tem a chance ali naquela hora de desistir, sabe? Do plano, de todo o plano de assassinato, e ele não vai fazer isso porque ele é sempre mais fiel aos ideais dele e às promessas dele com outras pessoas do que é com aquele sentimento que ele tem pra com ela, sabe? Do que é para aquele suposto amor que ele tem. Então, ele é aquele cara que fica também quando fica na deprê, bebe, por isso que a gente chama ele de Zé Pinga, né, Fran? Que ele se joga na cachaça porque tá lá, ai, perdi ela, e fica vendo ela assim, miragem, me agunsuli, como se isso fosse resolver alguma coisa. Fez a merda, né? Agora assume. Então a minha boa vontade com ele é muito nenhuma. Pudim de cachaça. O pudim de cachaça. Se joga nas dorgas, nas bebidas, porque perdeu amor. Perdeu porque quis, eu falei, perdeu o time.
E o reencontro deles, pra mim, é muito verdadeiro nesse sentido que a minha mãe falou. Você vê que eles estão em outros pontos da vida quando eles se reencontram. Ele continua naquela visão infantil dele de mundo, porque ele ficou anos na cachaça, né? E ela já tá pensando na frente. Tanto que eles começam a discutir, lembra? Eles estão numa taverna, eles se reuniram, ele começa a querer falar mal do rei e ela começa a querer defender. E ele até fica bravo com ela, falando, agora você vai ficar defendendo ele? Porque ela já passou a acreditar naqueles ideais do rei que eu falei, de querer unificar para poder o povo parar de viver naquela eterna guerra que não acaba nunca. Ela passou a concordar com os ideais. A partir do momento que ela começa a ver o rei por um outro prisma, pelo lado interno, não só daquilo que falam dele, mas daquilo que ele é realmente do lado dela e daquilo que ela vê ele fazendo em termos de política, ela passa a ser uma aliada e não uma rival. E ela, quando encontra o GK, isso entra em conflito, porque ele ainda tá preso naquilo de ser o eterno rival do imperador, do rei do reino inimigo. E ela não, ela já tá, vamos dizer assim, convertida para aquele lado da força. Sabe? Por aqueles ideais, por aquele objetivo dele maior de chegar ao momento da paz. E ela já acredita nisso. Mas, Maíra, no último encontro deles, né, um pouco antes do atentado, naquela hora eu fiquei com raiva dela, porque Sim. Ela, uma hora ela tá toda cheia de amores para dar para o rei, aí dali a pouco ela encontra com o pudim de cachaça e vai lá e abraça, então, e tarará, toda apaixonada. Que pira é essa? O Fran é diferente. Ela nunca resolveu a questão do sentimento dela, isso o drama mostra. Ela se resolveu no idealismo dela do que é certo e errado, tanto que ela não mata o rei. Porque ela sabe que ele é o melhor pro mundo, mas ela ao mesmo tempo não fica com ele, sabe? Vamos dizer assim, ela se resolveu em termos de ideal, ela concorda com o que o rei busca, mas ela teve sempre em cima do muro ali pelos sentimentos dos dois. Sim, pra ela queria os dois. Não é que ela não queria os dois, mas ela queria a segurança dos dois. Ela nunca conseguiu abandonar o Jinke totalmente. Se ela tivesse conseguido, ela não tinha morrido. Entendeu? Porque ela ia estar do lado do rei 100%. Então ela não ia ter tido todo esse problema que ela teve. Talvez ela não ficasse do lado do rei depois que ela descobriu que ele estava usando o filho dela como peão, né? Mas é o que eu falei pra Solange. Todo rei faz isso até com os próprios filhos. Sim. Sabe? Isso é uma coisa comum e que ela tem conhecimento disso. E que só chegou a esse ponto na história porque ela nunca quis se tornar rainha. Ela teve todas as chances de se tornar a rainha, de ter um poder de rainha, de ser se ela era rainha, automaticamente o filho dela era o herdeiro. Sabe? Isso eu vou falar mais quando a gente chegar na parte dela. Isso pra mim que irrita muito na personagem dela. Que ela volta pra ele, ela volta pra aquele mundo, ela sabe que aquele mundo funciona daquele jeito e fica querendo sonhar com coisas que não existem, que é tipo, vou ter uma vida normal vivendo dentro de um rei, sendo esposa de um rei. Não tem como. Dentro de um harém. Ela não vai ter uma vida normal e o filho não vai ter uma vida normal. Deixa eu olhar aqui os comentários. Vamos lá. Naira, harém, imagina um monte de mulheres lutando pela atenção de um homem. Naira, eu não acho que elas lutem pela atenção do homem. Pra mim, essas mulheres não gostam dele. Aquela cobra não é apaixonada por ele, a outra cobra não é apaixonada por ele. Elas lutam por poder. É essa a diferença, tá? Eu sempre falo disso, gente. Cuidado com o harém, parece que as mulheres estão lutando pelo homem. Não, ele é interessante pra elas conforme ele é poderoso. Sabe? Conforme elas podem ter mais destaque, mais poder, elas lutam por poder. São poucas que realmente lutam pela questão do amor, não é a questão da... A atenção é uma coisa vinculada à questão de você ter o poder. Elas estão ali... Elas são... Sabe a Guerra dos Tronos dos Príncipes? O harém é a mesma coisa, é a Guerra dos Tronos das mulheres. Elas estão brigando para ver quem vai ser a mais poderosa. E o rei só tem essa função de dar poder para ela, por isso que elas brigam pela suposta atenção do homem. Mas não é por amor, gente, a maioria não é por amor. E Aritza, fiquei no começo com dó do Jinke, mas quando o mesmo começou a ser babava com a Diraba, mesmo sem saber a verdade do porquê a mesma foi feito o que fez, fiquei com raiva, deu vontade de entrar e dar um drama. Quando ele expulsa ela é muito triste, é muito ruim, né? Quando ela tenta explicar pra ele ali do filho dela e
ele é bem grosseiro com ela ali, né? E é que eu falei, eles começam a ter um choque de realidade do momento que os dois estão ali. Deixa eu ver se eu pôr o Gervásio aqui de volta, gente. Que ele caiu. E realmente é muito triste quando ele começa a tratá-la mal. Verônica, muito justo, muito santo, muito chato. A Catarina disse que é chato, mirradinho, magrelo, sem sal, sem açúcar e sem tempero. Nossa, botou ele, detonou total. Verônica, do rei lerdo e sem graça, baixa o rei da canção da glória. Aqui a gente não tem rei lerdo, não. Bimbim é tudo menos lerdo. A Didi praticamente teve que se jogar em cima dele na caverna. Pois é, ela que teve que, meu filho, me pega! Me joga na parede, me chama de largadinho. Gente, terrível isso, né? Naquela época ainda. Catarina, ele é bom em artes marciais, mas de amor não entende nada. Pareciam irmãos mesmos. Não chipei. Também tem aquela coisa de ele era a única pessoa do lado dela, ela era a única pessoa do lado dele. Era amor mesmo? Ou era irmandade? Era aquela amizade que se confunde com amor? Sabe? É muito difícil realizar o que era, porque eu até acho que no final ela não consegue ser fiel 100% ao rei. Não é porque ela ainda tem um desejo, um amor de homem para com Jinquê, mas porque ela ainda tem um amor de irmã, sabe? Eu acho que é isso que ela nunca conseguiu perder. Ela ainda vê ele como uma pessoa da família dela, como uma pessoa querida, próxima, foram criados juntos. Eu acho que a dúvida do amor de homem, eu acho que ela já não tinha mais. Tanto que ela escolhe ficar com o rei. Mas ela ainda via ele muito como o grande irmão, o melhor amigo dela. Isso é no meu ver, tá, gente? Por isso que eu acho que ela nunca conseguiu se desvencilhar dele. Porque ele era uma mistura, sabe? Do irmão, do amigo, do amor. Então era complicado pra ela. Catarina falou que chipou, Catarina. O que você chipou? Me explica, que agora eu fiquei perdida. Amor verdadeiro é aquele que a pessoa amada fica acima de tudo. Ela nunca esteve à frente dos sonhos dele, exatamente. Porque pra mim, também pra ele, eu não sei até quando ele confundia a irmandade, a amizade e amor de homem com mulher com isso tudo. É o que eu falei, no final eu acho que ela, lógico, ela não quer que ele confronte o rei ou que o rei confronte ele, porque ela não quer nenhum dos dois mortos. Porque ele é o homem, o rei é o homem que ela ama como homem, e ele é o eterno irmão e amigo dela, sabe? Então ela também fica numa situação bem difícil. Eu não acho que seja um conflito de amor, vocês estão entendendo, né? Amor entre homem e mulher. Mas sim por um amor que já vem de uma questão de familiaridade.